Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, de Baruch Spinoza, parte 7. Ora, se pertence à natureza do pensamento formar ideias verdadeiras, como se mostrou na primeira parte, cumpre agora inquirir o que entendemos por forças e potência do intelecto. Como, porém, a parte principal do nosso método é compreender otimamente as forças do intelecto e sua natureza, somos necessariamente obrigados, pelo que expus nessa segunda parte do método, a deduzir isso da própria definição do pensamento e do intelecto. Mas até agora não tivemos regra alguma para descobrir as definições e, como não as podemos dar sem conhecer a natureza ou definição do intelecto e seu poder, segue-se que ou a definição do intelecto tem de ser clara por si, ou nada podemos compreender. Ela, entretanto, não é absolutamente clara por si. Contudo, visto que as propriedades do intelecto, como tudo o que provém dele, não podem ser percebidas clara e distintamente, a não ser depois de conhecida a natureza delas, conclui-se que a definição do intelecto será notória por si, desde que prestemos atenção às suas propriedades compreendidas por nós clara e distintamente. Enumeremos, pois, aqui as propriedades do intelecto e reflitamos sobre elas, começando a tratar de nossos instrumentos inatos. As propriedades que principalmente notei e que entendo com clareza são as seguintes. Primeiro, que envolve a certeza, isto é, sabe que formalmente as coisas são tais como nele estão contidas objetivamente. Segundo, que percebe certas coisas, ou seja, forma certas ideias absolutamente e algumas a partir de outras. Assim é que forma a ideia da quantidade absolutamente, sem referência a outros conhecimentos, ao passo que o mesmo não sucede com a ideia do movimento, a qual supõe a ideia de quantidade. Terceiro, as ideias que ele forma absolutamente exprimem a infinidade, enquanto que as determinadas são formadas de outras. Realmente, se percebe a ideia de quantidade por uma causa, determina-a, como quando pelo movimento de algum plano percebe que nasce um corpo, ou pelo movimento da linha um plano, ou, enfim, pelo movimento do ponto, uma linha. Percepções que não servem para compreender a quantidade, mas só para determiná-las. Isso aparece pelo fato de concebermos essas ideias quase como nascendo do movimento, o qual, contudo, não se percebe sem a percepção da quantidade. E poderíamos também continuar o movimento ao infinito para formar a linha, o que, de maneira alguma, poderíamos fazer se não tivéssemos a ideia de uma infinita quantidade. Quarto, forma as ideias positivas antes das negativas. Quinto, percebe as coisas não tanto sob a duração como sob certos aspectos da eternidade, e em número infinito, ou antes, na percepção das coisas, não olha nem o número nem a duração. Quando, porém, as imagina, percebe-as sob certo número, com duração e quantidade determinadas. Sexto, as ideias claras e distintas que formamos parecem seguir-se apenas da necessidade da nossa natureza, de modo que se assemelham dependentes unicamente de um modo absoluto do nosso poder. As confusas, porém, ao contrário, pois muitas vezes se formam contra a nossa vontade. Sétimo, de muitos modos a mente pode determinar as ideias das coisas que o intelecto forma das outras ideias. Por exemplo,
Para determinar o plano da elipse, finge um estilete preso a uma corda movendo-se ao redor de dois centros, ou concebe infinitos pontos, tendo sempre uma mesma e certa relação com uma determinada linha reta, ou um cone cortado por algum plano oblíquo, de modo que o ângulo da inclinação seja maior que o ângulo do vértice do cone, ou de outros infinitos modos. Oitavo, tanto mais perfeitas são as ideias, quanto maior perfeição de algum objeto exprimirem. De fato, menos admiramos o construtor que traçou o plano de uma capela do que aquele que planejou um templo insigne. Nas coisas restantes que se referem ao pensamento, como o amor, a alegria e etc., não me demoro, porque nem importam ao nosso assunto presente, nem também podem ser concebidas sem a percepção do intelecto, visto que, suprimindo-se de toda a percepção, também desaparecem absolutamente. As ideias falsas e fictícias nada têm de positivo, como mostramos à saciedade, pelo que sejam ditas falsas ou fictícias, mas somente são consideradas tais por um defeito do conhecimento. Logo, as ideias falsas e fictícias, como tais, nada nos podem ensinar sobre a essência do conhecimento, a qual deve ser procurada nas propriedades positivas que acabamos de enumerar. Quer dizer que cumpre já estabelecer alguma coisa de comum, de que necessariamente se seguirão estas propriedades, ou seja, que, dado isso, elas se seguirão necessariamente e, tirado, todas elas serão suprimidas.